Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda ao nosso quadro Papo Aberto com Mari Psicóloga no programa Mulher Moderna, o programa que leva a voz da psicologia até você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, sobre regressão. E existe todo um tabu em volta disso, uma mistificação de que é a religião, de que é isso, de que é aquilo, mas nós, com o interesse de levar essa informação até você, trouxemos hoje o nosso psicólogo e hipnoterapeuta, especialista em regressão, Wagner Mello. E ele vai falar um pouco pra gente sobre o que é regressão. Wagner. Obrigado. Eu trabalho com regressão há 12 anos. É uma das técnicas mais procuradas quando você trabalha com hipnose. E a regressão, ela é um capítulo da hipnose, porque assim, nós precisamos usar a hipnose para alcançar o estado que uma pessoa precisa para acessar a memória. Então é por isso que existe essa ligação da hipnose com a regressão. A pessoa precisa entrar nesse estado hipnótico para que ela potencialize essa capacidade de trazer lembranças, né? Mas ela é uma técnica, ela tem um roteiro e a pessoa pode buscar uma memória recente, ela pode buscar uma memória da infância. Pode acontecer também dela trazer alguma história que é simbólica, mas não quer dizer com isso que não é verdadeira, mas que ficou uma representação para ela e que hoje é a causa de algum sintoma que ela está vivendo. Então, todo o conteúdo que uma pessoa traz na regressão é um conteúdo válido, não importa o que ela diga, com certeza tem significado para ela, o que ela está dizendo e que vai ser a intenção, uma das principais intenções, é que no momento ela já sinta um alívio e que esse conteúdo possa ser trabalhado na terapia que essa pessoa faz com o psicólogo que acompanha o tratamento. Sim. Então, gente, a regressão é um instrumento muito forte, tem um potencial muito grande, principalmente para ajudar aquelas pessoas que tiveram traumas na infância, dos mais variados tipos. Por exemplo, sofreu abuso, foi vitimizada, foi abandonada. E algumas mulheres, homens também, que passam por esses processos na infância, vão carregando isso por toda a sua vida, vão passando os anos e aí vão tendo dificuldades e não sabem como lidar. Então, assim, a gente vai perguntar agora para o Wagner de que forma a regressão pode auxiliar nesses traumas da infância, Wagner? Sim, é interessante que muitas vezes uma pessoa ela procura a regressão porque ela sabe o que aconteceu. E outras pessoas elas procuram a regressão porque ela tem uma dificuldade e não sabe por quê. Então a regressão ela vem trabalhar nesses dois sentidos. Ela vem tirar essa emoção que traumatizou essa pessoa através da técnica, ela vai trabalhar essa emoção, esse momento da história dela, da infância dela que traumatizou e que deixou consequências. Quais são essas consequências? Medos, dificuldades de relacionamento, dependendo do que aconteceu, dificuldades sexuais. Então, muitas vezes a pessoa vem por esse motivo. Outras vezes as pessoas chegam e dizem que eu tenho esse problema, mas eu não sei a causa. Porque foi um trauma tão profundo que muitas vezes a própria memória escondeu a verdade da pessoa. E ela não sabe o que é. Ela só sabe que tem aquela dificuldade, né? Então a regressão ela é muito importante nesse caso. Porque através de um critério ético, você pode trazer essa memória e trabalhar junto com a pessoa essa memória sem que ela sofra. Porque se a memória não vem naturalmente, é porque é uma memória que causa muito sofrimento. É por isso que é interessante que essa técnica esteja sendo trabalhada por alguém que trabalha com a psicologia.
porque ele vai saber trabalhar esse conteúdo tanto na hora que a lembrança vem, que a memória traumática vem, como ele depois vai saber trabalhar, no caso, com as informações para ajudar na terapia, para trabalhar a mudança de comportamento, se for o caso. Porque muitas vezes não adianta só mudar o comportamento sem trabalhar a causa. E a hipnose, ela tem que ter essa preocupação. Antigamente se falava que hipnose trabalhava só sintoma. Pode ser que tenha acontecido, mas não é verdade. A hipnose, ela pode trabalhar tanto o sintoma como a causa do sintoma, como a causa daquilo que está acontecendo no presente. Então ela tanto tem esse poder de ajudar na mudança de comportamento, no equilíbrio das emoções, como trabalhar a origem do problema para que ele não apareça de uma forma diferente. Isso é muito importante para que a pessoa tenha um ganho geral no caso do uso da regressão com a psicologia. Sim, então assim, gente, a hipnose, a pessoa sob hipnose, juntamente com a regressão, ela pode acessar traumas que muitas das vezes ela nem se lembra, porque é uma defesa do inconsciente dela não se lembrar, e aí ela pode trabalhar esses traumas sem sofrer novamente todo aquele tormento, toda aquela angústia. E o psicólogo preparado dentro do site terapêutico, através da psicoterapia, ele pode te acolher, te ajudar a trabalhar essas emoções, ressignificar e inclusive modificar, criar novos comportamentos, criar novos objetivos, que é bastante interessante que a pessoa tenha condição. Eu sofri, mas o que eu vou fazer com isso? A partir daqui eu quero ser uma nova pessoa, eu quero me ressignificar, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero fazer uma versão melhor de mim, repaginar. Então, gente, outra coisa muito importante dentro disso da regressão, Wagner, que chega no consultório, é que as pessoas associam com religião. E então a gente vai pedir para o Wagner dar esse esclarecimento para a gente. A regressão tem alguma coisa a ver com a religião? Não, não tem. A regressão é uma técnica, mas como é uma técnica antiga, é claro que cada época, historicamente, ela recebeu a explicação da época. Então, mesmo em alguns livros, como do próprio Esma, ele fala que existem papiros falando que é de hipnose papiros de 3.000 anos. Então, para ter uma ideia de como isso é antigo. E, ao mesmo tempo, a palavra hipnose só começou a ser usada a partir de 1841, quando um médico associou esse fenômeno que a gente trabalha com o sono. E como Hipnos é o deus do sono, ele batizou esse fenômeno com o nome hipnose. Mas a prática do fenômeno, ela é muito antiga. Então, conforme a ciência foi abraçando o uso dessa técnica, ela foi se afastando dessa interpretação. Ainda existem pessoas que fazem uma interpretação religiosa, mas que não é necessário para você praticar, para você usar a técnica, não é necessário que você tenha nenhuma crença, não é necessário fé, não é necessário que você siga alguma filosofia. A regressão, ela é puramente o roteiro de uma técnica que facilita o acesso à memória. Memória inconsciente, memórias traumáticas, defesas que o próprio organismo encontrou para que a pessoa sobrevivesse à dor, mas que a técnica ela envolve um fenômeno que é um fenômeno psicológico, né? A gente fala psicológico, mas que tem uma validade tanto para a mente como para o corpo. Então a pessoa vai receber esses benefícios tanto mentalmente, psicologicamente, como fisicamente. Porque o uso da regressão não é só trazer uma memória, mas também vivenciar as emoções para que ela possa se reorganizar, ressignificar essas emoções. Então é uma das técnicas que eu considero uma das mais completas quando você usa na psicologia, num atendimento para um caso de um trauma muito forte, de um abuso,
de uma lembrança que a pessoa teme trazer de volta, mas que ela precisa de alguma forma trabalhar para se libertar desse peso, dessa pendência. Sim, obrigada. Então, gente, esclarecendo que você, de qualquer religião, pode procurar o auxílio de uma regressão para trabalhar um trauma e também procure a psicoterapia, tá bom? Nós vamos pedir para o Wagner passar o contato dele, por favor, Wagner. Eu agradeço o convite para participar. Eu me coloco à disposição para qualquer dúvida. O meu telefone é 011 97215 0601. O meu consultório fica em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Quem tiver interesse, entre em contato, se precisar de algum material. O meu interesse, tanto no atendimento como na pesquisa, é poder dividir esse conhecimento e somar também com o conhecimento de quem procura. É uma soma, é isso que faz a ciência, é isso que aprofunda esses estudos que cada vez precisam crescer mais. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, gente. Nós vamos ficando por aqui. Vou passar meu contato. É Mari, 982-395427. Também estou à disposição para trabalhos de psicoterapia, palestras e estamos aqui para ajudar você. Muito obrigada, até a próxima.